informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarat, estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 22 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Lula e Dilma tinham 150 milhões de dólares em conta da propina da JBS. Pequenos produtores de sementes e mudas isentos de controle. Ministério divulga estados campeões na produção de grãos. Mato Grosso do Sul é o quinto. México de olho no milho brasileiro. Cooperativa Gaúcha deu tombo de 17 milhões num produtor. E o governo quer apertar fiscalização no contrabando do cigarro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com tempo firme na região de Dourados. A meteorologia prevê dia de sol sem previsão de chover. Temperaturas mais baixas variando de 14 graus de mínima e máxima de 23. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na sexta-feira com esses valores na região de Dourados. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 125,00 à vista e no Friboi de Ponta Porã a R$ 127 com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda à vista a R$ 116,00 no Brasil Global e a R$ 117 no Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 20,00 e a de soja a R$ 58,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
A Cartilha do Pescador 2017, lançada pela Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul, traz informações sobre as regras e legislação de pesca no estado e tem como foco não apenas os turistas, mas também os matogrossenses do sul que vivem dessa atividade ou amadores que gostam de pescar apenas por diversão. Na capa, a cartilha destaca os 30 anos de criação da PMA, comemorados no dia 19 de março desse ano. Já batizada de Manual do Pescador, é considerada fundamental como referência de informação, até pelo fato da legislação de pesca de Mato Grosso do Sul ser bastante restritiva e ter normas diferenciadas para as bacias dos rios Paraná e Paraguai. O manual informa, por exemplo, que a legislação ambiental prevê penalidades bastante severas por pesca predatória. A Polícia Civil investiga o suposto desvio de soja por parte de uma cooperativa do Rio Grande do Sul. Um agricultor relatou ter tido prejuízo de 17 milhões de reais. Na sexta-feira, agentes cumpriram 17 mandados de busca em 8 cidades gaúchas e em uma do Paraná. Segundo a Polícia Civil, o alvo da operação foi a Cooplantio. A cooperativa é suspeita de desviar 171 mil sacas de soja de um agricultor de Tupanciretã no ano passado. O prejuízo dele foi calculado em torno de 17 milhões. Os mandados foram cumpridos por policiais em cidades onde ficam galpões, escritórios e residências dos donos da cooperativa. Foram apreendidos diversos documentos. O México espera importar um volume recorde de milho do Brasil nesse ano, após compradores terem garantido preços mais baixos em acordos com fornecedores durante uma recente visita à América do Sul. As companhias mexicanas negociaram diretamente com fornecedores, evitando intermediárias como as tradings Louis Dreyfus e a Cargill. E em algumas regiões do Brasil, o milho é inclusive mais barato do que nos Estados Unidos para o México. O Brasil deverá ter uma safra recorde de milho nesse ano acima de 90 milhões de toneladas. Custos mais altos e fretes mais longos limitaram no passado as importações mexicanas da América do Sul. Antes da recente visita dos mexicanos, o milho do Brasil custava para o México $15 por tonelada a mais do que o milho dos americanos. Mas os mexicanos firmaram acordos no Brasil para 2 embarques de 30 mil toneladas cada para entrega em agosto, que ficaram apenas de $3 a $5 mais caro na parte de um total de 300 mil toneladas que eles planejam importar entre agosto e outubro, ou seja, preços praticamente iguais aos americanos, que são seus vizinhos. Os preços do feijão carioca dispararam com vendas relatadas de até R$ 350 a saca, em função de um mercado sensível, ocasionado por geadas e trazendo perdas para a safra do Paraná. Como esse é o único estado que possuía um maior volume de feijão a ser ofertado, todos os compradores voltaram os olhos para aquele estado. Restaram apenas 600 mil toneladas para a segunda safra. Na primeira safra foram consumidas 800 mil toneladas de feijão. Em algum momento, essa diferença também se fará presente no mercado. No ano passado, o limite de preço chegou a R$ 500 a saca do feijão carioca. Entretanto, o analista de mercado Marcelo Liders, da Correpar, aponta que a tendência no momento é de estabilidade, com alguma pequena alta ainda em curso. Até a terceira safra, ainda haverão movimentos de disputa do feijão e preços mais altos. O Ministério da Agricultura publicou na sexta-feira a regulamentação da produção, comercialização e utilização de sementes e mudas de espécies florestais de interesse ambiental ou medicinal, nativas e exóticas, para garantir sua procedência, identidade e a qualidade. A medida revisa a regulamentação existente desde 2011 e traz como novidade a isenção de controles para os pequenos produtores. Com isso, os agricultores que cultivam apenas em sua propriedade e que comercializam até 10 mil mudas por ano de espécies nativas estão dispensados de controle, inscrição de viveiros, responsável técnico, identificação das mudas, inclusão no Registro Nacional de Sementes, controle de origem das mudas e apresentação de relatório de produção. Esses pequenos produtores só podem vender, porém, as mudas diretamente ao consumidor final.
Outra inovação é a autorização para a venda ambulante nas ruas de mudas florestais, desde que sejam identificadas e provenientes de viveiro inscrito no Ministério da Agricultura. Permanece proibida a venda ambulante de mudas frutíferas e ornamentais. A UPL do Brasil recebeu na semana passada o registro do herbicida glufosinato de amônio. O deferimento do pedido foi publicado no Diário Oficial da União, com aval do Ministério da Agricultura. De acordo com a bula, o produto é um herbicida regulador de crescimento indicado para as culturas de algodão, plantio direto e convencional, feijão, para dessecação, tanto no consumo como para a semente, milho, plantio direto e convencional e soja. No caso da soja, o herbicida possui indicação para o plantio direto e dessecação em pré-colheita. Nesse último caso, o glufosinato de amônio é prescrito para o controle do caruru comum, papuã e picão preto. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, anunciou durante audiência com representantes da cadeia produtiva do tabaco em Brasília a criação de um Comitê Nacional de Combate ao Contrabando de Cigarro. Vamos designar alguém do Ministério para ter esse contato direto com representantes da cadeia produtiva do tabaco, com o intuito de cruzarmos informações junto à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal, realizando uma integração das informações e do uso da inteligência para que resulte em algo mais concreto, disse o ministro. Com todo o aparato que temos, precisamos fazer essa integração para que disso resulte algum meio ou instrumento, porque é muito expressivo que mais de 30% dos cigarros consumidos no país sejam ilegais, disse o Serralho. Atualmente, de cada 3 cigarros fumados no país, 1 é contrabandeado. Para pôr fim a essa realidade, prefeitos dos municípios produtores de fumo do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Bahia, além de líderes de entidades representativas do setor da fumicultura, se reuniram com o ministro da Justiça. O termo de colaboração do empresário Joesley Batista do grupo JBS descreveu o fluxo de 2 contas correntes de propina no exterior, cujos beneficiários seriam o ex-presidente Lula e a Dilma Rousseff. O empresário informou à Procuradoria-Geral da República que o saldo das 2 contas bateu em $150 milhões em 2014. Ele disse que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, nos governos Lula e Dilma, cuidava das contas. O relator informou que em 2009 destinou uma conta a Lula e no ano seguinte outra para Dilma. Joesley revelou que em dezembro de 2009 o BNDES adquiriu debêntures da JBS convertidas em ações no valor de $2 bilhões para apoio do plano de expansão naquele ano. Enquanto isso, o diretor da JBS, Ricardo Saúde, afirmou em delação premiada que o presidente Michel Temer recebeu em torno de R$15 milhões em propina, como apontou o inquérito contra o presidente no Supremo Tribunal Federal. A JBS admitiu que comprou dólar nos últimos dias e disse que movimentações seguem alinhadas à sua política de gestão de riscos e proteção financeira. A compra de dólar, na véspera do vazamento dos áudios da delação premiada da JBS, teria levado a empresa a obter ganhos financeiros, já que a última cotação da moeda disparou mais de 8% na última quinta-feira. A JBS esclareceu que a gerência, de forma minuciosa e diária, faz a sua exposição cambial e de commodities. Um exemplo do potencial impacto de oscilações na cotação do dólar é que, ao considerar a variação cambial da cotação do dólar de 3,16 para 3,40, como ocorreu entre 31 de março e 18 de maio, a empresa sofreria um prejuízo superior a R$1 bilhão. O esquema de trocas de incentivos fiscais, como redução do ICMS por propina, envolvendo o grupo JBS e passando pelos últimos 3 governos de Mato Grosso do Sul, movimentaram um valor superior a R$100 milhões. O dinheiro foi destinado a pagamentos aos ex-governadores Zeca do PT e André Putinelli, além do atual Reinaldo Azambuja.
além de outras pessoas e empresas. As informações foram dadas pelo dono do JBS Friboi, Wesley Batista, durante delação premiada no Supremo Tribunal Federal no dia 4 de maio desse ano. O esquema, conforme Batista, é generalizado em Mato Grosso do Sul, envolvendo desde grandes a pequenos frigoríficos. O pagamento foi feito por diversas modalidades, como notas frias, pagamento de doleiros a terceiros e em espécie, ou seja, dinheiro vivo, detalhou o empresário. O Nordeste é a região brasileira que mais produz melão. Naquela região, cerca de 80 mil pessoas estão empregadas na cultura da fruta, uma das que mais emprega no sertão. Em 2016, as exportações do melão renderam 150 milhões de dólares, praticamente estável em relação ao mesmo período da safra anterior. Com o câmbio favorável, os produtores nordestinos investem mais nas exportações do que no mercado interno, que sofre com a crise econômica e a falta de dinheiro do consumidor. O mais cultivado no país é o melão amarelo, mas há também o cantaloupe, o galha e o espanhol. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, informou que o governo concordou em baixar a alíquota da contribuição previdenciária dos produtores rurais, pessoa física, dos atuais 2,3% para 1,5%. Jucá deu a informação após se reunir com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e parlamentares que compõem a bancada agropecuária no Congresso para discutir o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. Ainda de acordo com o Jucá, a mudança será feita por meio de medida provisória, cujo envio foi atrasado devido à crise política envolvendo o presidente Michel Temer e as delações da JBS na Operação Lava Jato. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroCiências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministério divulga estados campeões na produção de grãos. Mato Grosso do Sul é o quinto, com mais de 18 milhões de toneladas. A concentração de produção agrícola no Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, que de acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, representa 67% da safra nacional de grãos. Isso se deve, segundo o secretário substituto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sávio Pereira, à alta tecnologia e à disponibilidade de terras nesses estados. O último levantamento de safra, divulgado no dia 11, indicou produção recorde de 232 milhões de toneladas, ficando em primeiro lugar Mato Grosso, com 58 milhões de toneladas, em segundo Paraná, com 41,5 milhões, em terceiro Rio Grande do Sul, com 35,3 milhões e em quarto lugar Goiás, com 22 milhões de toneladas. De acordo com Sávio Pereira, nas últimas 7 safras, a área plantada no país cresceu 13 milhões de hectares. A área plantada no país cresceu 13 milhões de hectares. Isto significou a incorporação, ou significou uma incorporação média de 1,8 milhões de hectares ao ano nesse período. Mesmo sendo promissor na produção agrícola, São Paulo não está na lista dos maiores produtores de grãos porque concentra o cultivo de produtos como café, cana-de-açúcar e laranja. Para o Momento Agro, Bianca Cristina. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor. Que
e recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima segunda-feira. Marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês podem também acompanhar o nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.